E a Advocacia Geral da União pediu à Justiça dos Estados Unidos a extinção da ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em manifestação enviada a um tribunal da Flórida, a AGU afirma que decisões do Supremo e de seus ministros não podem ser questionadas por cortes estrangeiras. Segundo o órgão, permitir que tribunais de outros países analisem decisões da justiça brasileira representaria uma afronta à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário. A ação foi apresentada pelas empresas Rumble e Trump Media, que tentam derrubar decisões de Moraes relacionadas a restrições e bloqueios impostos às plataformas. A AGU também pediu que a justiça americana não tome qualquer decisão no caso antes de analisar os argumentos apresentados pelo Estado brasileiro. Marcília, quero ouvi-lo. A AGU já começou a sua atuação. Nós vamos pagar essa conta, em defesa aí do ministro Alexandre de Moraes. Agora, a gente lembra que ele está sendo acusado pela Justiça da Flórida, dos Estados Unidos, de censurar cidadãos e empresas americanas. Essa é a questão. Essa é a questão. E, aliás, esse é um argumento curiosíssimo, Então, assim, a AGU, ela emitiu uma nota dizendo que a defesa vai se basear no fato de que o processo contra o Moraes atinge a soberania brasileira. Pô, mas peraí, mas o Moraes está sendo acusado de atingir a soberania dos Estados Unidos. Nada a ver. Não é? Por querer fazer valer a sua decisão fora do país. Então, assim, é aquela história, soberania nos olhos dos outros é refresco. Parece que é por aí. Então, assim, como é que eu posso pensar num argumento desse? Porque todo cidadão tem direito de processar. Eu posso processar um norte-americano aqui no Brasil. Eu posso. Eu posso processar um iraniano aqui no Brasil. O que eu não posso é fazer a minha decisão valer no Irã. Porque se a minha decisão, como juiz, valer no Irã, eu tenho que pressupor que o juiz do Irã pode me mandar prender, me calar. Então, assim, aí não dá, aí o mundo vira um caos completo. Então, o Moraes, ele quis valer a sua decisão fora do país. Agora não quer ser processado lá dentro dos Estados Unidos como autoridade brasileira. E esse argumento é ridículo, claro que é pífio, não faz o menor sentido, mas vindo da AGU, do Messias, eu acho que é o que ele consegue fazer. É o possível. Aliás, hoje até saiu o advogado do Trump dizendo que não encontrou nada nos autos. Então tem que ver se o Messias não perdeu o prazo, porque realmente aí ele não é que não dá para nem ser ministro do STF ou não. Aí a questão é se dá para ele ser estagiário. A gente está num outro lugar. Eu mandei agora o tweet para a gente colocar na tela. O Martin de Luca, que é o advogado, ele está dizendo, eu sei os autos, não encontrei nada. Ele diz o seguinte: o prazo para o juiz Alexandre de Moraes se manifestar no caso Rumble Trump Media expirou ontem. Ele não compareceu, não houve pedido de prorrogação de prazo. O governo do Brasil compareceu para argumentar sobre a soberania brasileira e esclareceu que não representava Moraes. Em sua própria petição, afirma que levanta essa defesa exclusivamente em seu próprio nome. E seus advogados se identificam como representantes da República Federativa do Brasil e não de Moraes. Aí vem a melhor parte do tweet do Dr. Martin de Luca. Argumentar sobre a soberania brasileira enquanto Moraes viola simultaneamente leis americanas é um direito do governo do Brasil. Aí a última frase é maravilhosa. O Tribunal Federal da Flórida analisará esses argumentos oportunamente. Ô Marcília, mas só para a gente esmiuçar um pouco o que disse ali o advogado, disse que expirou o prazo do Alexandre de Moraes e que a AGU, ela se manifestou como governo, como Estado brasileiro, e que a Justiça não vai aceitar porque, na verdade, a ação é contra o CPF, contra o ministro Alexandre, é isso? Porque, veja só, se eu processo o João, e o João fala assim, não, o processo está errado, não é contra mim, eu sou o João e o seu processo devia ser contra o Pedro.
Tá, legal, mas eu preciso aparecer enquanto João e dizer, eu sou o processado, mas você errou. Não adianta chegar o Pedro e falar, não, peraí, para tudo, tá o João no processo, mas na verdade eu sou o Pedro e o processo certo é contra o Pedro. Isso não existe. O Messias, se ele saiu do primeiro ano de direito, ele devia saber disso. Ele não pode aparecer, e muito menos em nome do Brasil, porque não é o Brasil que está sendo processado. Ah, mas deveria. Não importa o que deveria, importa o que é. O que é, você entra lá em nome, o que devia ser feito. Primeiro um advogado dos Estados Unidos, porque não pode um advogado brasileiro atuar lá fora. Então, e a gente sabe que o Messias, ele quis contratar, e se não contratou, é bom até a gente ver isso, ele não contratou, se quis contratar um escritório por 3,5 milhões de dólares. Ou seja, mais de 20 milhões de reais para atuar lá fora e acompanhar esse processo por 48 meses, uma coisa assim. Bom, esse advogado lá de fora é que devia entrar e falar assim, ó, tô aqui, sou advogado do Moraes. Não dá nem para o Moraes pedir para a mulher dele. A mulher dele também, embora ela seja a melhor advogada do mundo, a gente sabe, mas ela não pode atuar lá fora e ela é muito cara também. 20 milhões perto do contrato que a mulher do Moraes faz por aí é uma bagatela. Então, esse advogado lá de fora devia entrar no processo e falar assim, eu sou advogado do Moraes, está errado aqui, vocês deviam processar o Estado. E aí a justiça que vai ver. Mas não dá para entrar o Messias no processo lá na Flórida, olha, eu sou o Messias, está aqui meu OAB do Brasil, e vocês erraram. Eu estou falando em nome do Brasil e vocês erraram o processo. Quer dizer, isso vai ser totalmente desconsiderado. O Messias está pedindo o arquivamento, o que vai acontecer é revelia. É isso que vai acontecer. Ou seja, o Moraes vai ser julgado à revelia. Isso significa, na prática, o seguinte, que os argumentos da acusação vão ser tidos como verdadeiros e, muito provavelmente, o Moraes será condenado na Flórida. Mais uma vergonha internacional para ele das tantas que ele tem acumulado.